Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Robson. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de 3ds Max. Nessa aula, a gente vai continuar a modelagem da nossa cena, tá? Então, estejam todos bem focados. Vamos seguir a partir desse momento agora com o treinamento, tá? Não esqueça de deixar o seu like, seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal, tá? Isso é super importante aí pra gente continuar mantendo esses vídeos dessa duração de horas nesse treinamento de 3ds Max totalmente gratuito. Vamos lá então, seguimos em frente. Antes da gente continuar na modelagem desse ambiente, para você ter o conhecimento, os primeiros passos aí no 3D Max, eu vou te mostrar umas ferramentas de visualização. Você consegue obter ferramentas de visualização pelo mouse, mas só que tem algumas outras que não são relacionadas ao mouse, né? Então elas atuam de uma maneira diferente. Então, para você encontrar essas ferramentas de visualização, elas estão localizadas aqui, ó. Então eu vou me dirigir ao menu lateral, Modify, né? Aqui, seguindo a barra aqui embaixo, você tem os ícones de zoom, tá? Que são localizados aqui, são vários. Então, primeiro vamos começar com esse daqui, ó, simplesmente zoom. Esse cara aqui ele funciona para as vistas individuais, ó. Por exemplo, você pode utilizar ele aqui pressionando o botão da esquerda do mouse na vista frontal, aproximando e afastando, na vista top, aproximando e afastando, na vista lateral, aproximando e afastando. Na perspectiva também, clica e segura o botão da esquerda, você aproxima e afasta, né? Mas também você pode fazer isso com o scroll, a rodinha do mouse, lembra? Né? Então vou sair desse comando aqui, ó. Vou dar um ESC. Ó, se eu clicar, por exemplo, na vista frontal e rodar a rodinha, eu aproximo e afasto da mesma maneira, tá? Mas só que tem um diferencial aqui, que é o mouse, o ícone que está do lado, aqui, ó, do zoom. Simplesmente zoom aqui. O cara é chamado de zoom all para todas as vistas, ó. Esse cara não se reproduz no mouse, então só através desse ícone mesmo. Então, por exemplo, se eu clicar nesse ícone, clicar em qualquer tela aqui, ó, ele vai aproximar e afastar as 4 viewports. Ó, se eu for na top, ele aproxima e afasta as 4 viewports. Então esse zoom não tem como funcionar ele pelo mouse, né? Pelo scroll rodando a rodinha, somente através do ícone ali mesmo, tá? Do lado, você vai ter o Zoom Extend, ou seja, ele vai estender aquela tela que está selecionada. Lembra que eu falei para você como que eu sei qual é a viewport que está selecionada? Através desse quadrado amarelo que está em volta da viewport. Ó. Por exemplo, eu tenho um quadrado amarelo em volta da viewport top. Tem um quadrado amarelo agora em volta da viewport front. Então, isso indica a viewport que está selecionada. Se eu, por exemplo, ó, não estou vendo tudo aqui, ó, falta um pedaço da parede, do piso e coisa e tal. Se eu clicar nessa ferramenta Zoom Extend, ó, ele vai estender aquilo que está selecionado somente naquela viewport, ó. Mesmo porque do lado você tem aqui, ó, Zoom Extend All, para todas as vistas, ó. Eu quero que mostre o que está desenhado em todas as vistas. Vou clicar aqui então. Repara lá com o cursor do mouse, ó. Cliquei, ó, ele mostrou tudo que está desenhado nas 4 viewports, ok? Dando sequência aqui então, você tem aqui o zoom, que é o zoom region, e o zoom field. Para que serve? Por exemplo, o zoom field ele vai servir só nessa vista de perspectiva, ó. Ele vai aproximar aqui, ele aproxima detalhes, ó, sem perder a resolução, somente na perspectiva. Quando você muda aqui, ó, para outra vista com ele ativo, ele vira o zoom region através de uma região de 2 pontos. Ó, eu clico e seguro o botão da esquerda do mouse, eu consigo aproximar um ponto aí, ó. Ó, outro ponto aqui, outro ponto lá. Aí quando eu venho para a perspectiva, ele muda o formato. Mas os dois estão aqui, tanto o field quanto
o region. Se eu clicar e pressionar em cima do ícone, ah lá, ó, tá os dois lá, tanto o field quanto o region, tá? Ao lado, você vai encontrar aqui o walking, que é caminhar. Então você pode caminhar pela cena quando você usa uma câmera, tal. Isso daqui a gente vai ver no decorrer do curso. Ao lado você vai encontrar o orbit, que vai funcionar somente na perspectiva, né? Lembra que eu comentei no início da primeira aula, da primeira hora, que quando você usa esse orbit aqui, por exemplo, na perspectiva, ele perde o formato, ó. Olha lá, ó. Não, desculpa, na vista frontal, ó. Ele só é para ser usado na perspectiva. Quando você usa em outra vista, ele perde o formato. Ó, na vista frontal perdeu o formato, na vista lateral também perdeu o formato, na vista frontal e assim por diante. Ele só é para ser usado na perspectiva. Para voltar ao normal, lembra que eu comentei para você, ó, vai na vista e digita a inicial de cada vista. Por exemplo, isso aqui é front. Então você vai lá e digita, ó, F, ele volta ao normal. Essa daqui é a top, você digita top. T. Essa daqui é a lateral, você digita L. E aí pode dar um zoom extend em todas, fica bonitinho para trabalhar. Então essa é a manipulação que você vai tendo, você entendeu? No decorrer, quando você estiver trabalhando, as ferramentas de visualização vão ser essenciais para você estar manipulando as viewports para fazer detalhe de construção e etc. Tá? Então, o atalho desse Orbit pelo teclado, lembra que eu comentei com você? É você pressionar a tecla Alt e o Scroll, a rodinha do mouse na perspectiva. E lá você pode dar o Orbit para poder visualizar. Tá? E por fim, do lado do ícone do Orbit aqui, você vai ter o maximizar e minimizar. Esse daqui também é super importante. Esse daqui você aumenta, ó, e diminui a viewport selecionada para poder ter uma ampla visão. Opa, ter uma ampla visão. Saiu aqui do meu. Deixa eu voltar. Aqui. Para ter uma ampla visão daquilo que você está desenhando, criando ali. Por exemplo, ó, na vista top, aí eu vou clicar aqui, ó, maximizar e minimizar. Ó, ele aumenta e diminui. O atalho desse cara aqui pelo teclado é na tela selecionada, você digita assim, ó, Alt W, Window, né? Janela. Então, Alt W ó, vai ficar maior aquela janela que você seleciona. Esse é o atalho pelo teclado, Alt W, do maximizar e minimizar a viewport selecionada. Ok? Então, a respeito de viewport, de zoom em cada uma e assim por diante, é assim que funciona. Aí no decorrer agora a gente vai conhecer novas ferramentas de modelagem e transformação de formas 2D para 3D, ok? Além dessas formas de visualização, que são super interessantes, a gente também vai abordar agora o tema da transformação das formas em 2D para 3D, tá? Mas nada assim que porque é aquilo que a gente está comentando no nosso treinamento. A gente vai pegar uma planta já pronta e dar o volume para ela dentro do 3D Max. Mas para chegar nesse conhecimento, a gente precisa passar por esse basicão aqui. Então, provavelmente você já deve ter visto, falar, ouvido por aí. A gente vai fazer o perfil de uma taça e modelar ela, fazer um sólido rotacionado em 3D, que é diferente do extrude, né, que a gente extruda para cima a forma, o objeto. Nesse caso a gente vai fazer um perfil e assim gerar um sólido rotacionado em 3D. Então, para isso eu vou escolher aqui a vista frontal, tá? Vou dar um Alt W para ficar maior. Lembra desse comando? Que é esse zoom aqui que eu acabei de mostrar, né? O maximizar e minimizar a viewport selecionada. Aí aqui, nessa viewport, Alt W, nessa viewport aqui, eu vou fazer o perfil de uma taça. Então, eu vou dar um zoom para ficar legal. Vou me localizar, vou ir aqui até o menu lateral. Create, Shapes, Spline. Vou pegar o botãozinho linha. Aí eu vou fazer o desenho aqui para essa taça ficar mais ou menos em cima do tampo da mesa. Então eu vou dar o zoom, clico o primeiro ponto, vou fazer a linha reta aqui, pressionando o Shift. Aí se eu clicar e pressionar o botão do mouse eu consigo fazer uma curva. Olha lá que bacana. Fazer uma curva para cá. Vou vir um pouquinho para baixo.
Shift de novo para ficar reta. Aí eu vou fazer esse movimento aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Dei um ESC para soltar. Quero fazer uma cópia paralela. Lembra daquela ferramenta que eu mostrei para você, o Outline. Vou usar ele agora. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Menu lateral Modify. Né? Vou no Modify lista, Edit Spline. Vou ativar a spline inteira, né? Lembra que você tem aqui os vértices, o segmento e por total a spline, que foi o que eu mostrei para você. Ativei a spline inteira, vou subir aqui, ó. Vou achar o outline. Olha ele aqui, ó. Outline. Aí eu clico em cima da forma e vou para dentro. Ó. Gera uma cópia paralela no olho aqui, ó, exatamente na medida que eu quero, mais ou menos até aqui, ó. Aí, tá ótimo. Fez uma cópia. Aí o que eu vou fazer agora? Vou ir aqui no menu lateral Modify, Modify lista, vou ativar o comando L, que é o late. Ó, L. Ó o comando aqui, ó. L-A-T-H-E. Cliquei nele. Ó, ele já deu um formato inicial, mas não é esse. Para ter acesso à forma inteira correta, o objeto todinho, da forma certa da taça, eu tenho que vir aqui na ramificação dos comandos. Essa ramificação aqui é o seguinte: todos os comandos que você for usando em cima desse objeto vai ficar aqui listado. Então você tem acesso a qualquer um deles a qualquer momento. Por exemplo, eu quero voltar para a linha. Ó. Clico em linha, dou um yes aqui na caixa, tá lá, ó, tá na linha. Voltou à forma inicial do começo. Né? Ele não mantém as modificações que a gente volta, ele volta no raiz mesmo, na linha. Aí, no caso, eu tenho que voltar aqui, posso subir o menu lateral, achar aqui o outline novamente e fazer a minha copiazinha paralela aí tranquilamente, porque ele volta lá no início, na raiz do objeto, tem esse porém. Aí eu vou vir aqui no leite novamente. Tá lá. Ah, não quero usar o leite. Na verdade eu me confundi. Era outro comando, é o extrude, coisa e tal. Então você tem aqui uma lixeira. Ó. Seleciona o comando que você não quer, clica na lixeira e ele vai embora. Tá ok? Então todos os comandos vão ficar armazenados aqui nessa ramificação de comandos que você for utilizando em cima das formas que você for criando aqui na tela. Então, eu vou utilizar mais um comando, vai ficar nessa ramificação aqui, que é o comando late. Então, modify, modify extrude, digito o L, apareceu lá, ó, late. L-A-T-H-E. Clico em cima do comando. Legal. Se eu mexer agora, para dar forma, eu tenho que mexer aqui no eixo X, ó. Ele não está dando a forma do objeto. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui na ramificação, clicar nessa setinha aqui para descer, clicar na palavra axis, e aí sim dá a forma para o objeto. Olha lá que bacana. Aí quando finalizar, desliga também clicando no nome late, no nome do comando. Vamos ver lá nas outras telas como é que ficou. Ó, ele está dentro da parede, né? Então, aqui na vista top, olha a manipulação da vista. Eu visualizei aqui na perspectiva que ele está dentro da parede. Para eu ter uma precisão maior, eu vou na vista top, ó. Movo ele aqui, ó, para cá no eixo Y e para cá no eixo X. Aí, se eu visualizar na vista de front, se ele está no tampo, ele não está. Mas reparem o que eu vou fazer agora. Ó. Eu estou manipulando um objeto aqui na vista top. Movo para cá, movo para lá. Eu quero mover ele na vista frontal agora. Para eu passar de tela de viewport sem perder a seleção, eu clico com o botão da direita do mouse ó, na tela antes. O objeto se mantém selecionado e aí eu dou o movimento que eu quero para o objeto aqui. Ó. Olha lá. Tá? Porque se eu, por exemplo, tiver na vista top, eu vou mover ele aqui para cima. Se eu tiver na vista top, movimentando o objeto, aí eu quero movimentar ele agora na vista frontal.
eu clicar aqui direto, ó, clicar com o botão da esquerda, eu perco a seleção. Então, eu posso clicar com o botão da direita do mouse para não perder a seleção e aí mover para baixo. Esse é o jeito mais técnico que tem. Você pode achar outro por aí, mas esse é o técnico, né? O, o método de mudança de viewport certinho. Então tá lá, movimentei. Vamos ver aqui na vista de perspectiva como é que tá. Olha lá a nossa taça que bonita. Ó, mas o que que acontece aqui? Se a gente olhar de perto, ela me parece um pouco com segmentos um pouco baixos. Que são segmentos? São essas linhas que compõem a forma. Então aqui no menu lateral mesmo tá escrito, ó, segmentos. O meu aqui já tá com 100. Eu vou abaixar um pouco, ó, 25. Ó como a forma fica serrilhada, ó. Na hora do render isso daqui fica feio. Por exemplo, vou colocar, tá com 3, né? Vou colocar aqui, ó, 25. Olha lá, ó. Tá serrilhado ainda. Se eu colocar, por exemplo, 150, olha como fica bonita a forma. Mas, porém, vai ficar pesada. A mesma coisa aqui nessa mesa, ó, no tampo, ó. Se eu selecionar ele, vir aqui no Modify e achar, ó, segmentos, tá com o valor de 1. Ó como tá serrilhado aqui nos cantos, ó. Então, eu vou aumentar aqui o valor de segmentos para 150. Aí. Não, aí, peraí. Agora, deixa eu selecionar ela aqui. Aí, ó. Vamos aumentar mais, 300. Ela vai dando uma melhoradinha, tá vendo? Então é a mesma coisa que rola aqui na taça. Mas se você aumentar muito segmentos das formas, o que pode acontecer? O objeto fica muito pesado, né? Os objetos em cena ficam pesados. Então você tem que ser razoável aí nessas opções, ok? Então agora eu vou criar mais uma forma através desse comando que é uma garrafa. Eu vou tentar fazer uma modelagem de uma garrafa aqui para a gente compor nessa cena a mais, tá? Então aqui no menu, na vista frontal, vou fazer do mesmo jeito para você treinar aí, ó. Alt W para ficar maior. Ok. Menu lateral, Create, Shapes, Line. Vou fazer a garrafa. Vamos lá então. Mais ou menos o estilo de uma garrafa aqui. Vou fazer aqui. Aí vai da criatividade, né? Aqui. Vamos aqui. 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 Uma linha reta aqui mais ou menos. Vou dar um ESC. Aí a gente vai usar aquela ferramenta lá que é o Outline, né? Menu lateral. Modify. Modify lista. Edit spline. Ativo a spline inteira. Subo aqui o menu lateral do Modify lista. Outline. Clico na forma inteira. Vou dar um zoom aqui, ó. Principalmente aqui. E aí eu faço a cópia. Beleza. Desligo a spline. Modify lista. L. Late. Ativo ele aqui. Clico na setinha para baixo. Axis. Dou a forma. Ó. Aí. Acho que assim para mim tá legal. Desligo aqui o cara. O Axis. Volto às vistas Alt W. Com o comando Move. Eu vou mover ela para cá. Aí. Tá ficando bonito, né? Vou dar um zoom aqui. Olha lá. A garrafa e o vinho.
Vou mover um pouquinho para baixo. Se eu achar que ela tá grande, a gente já conheceu aqui, ó, a ferramenta Move, Rotate. Agora é hora da gente conhecer o Scala. Olha o Scala que bacana. Por exemplo, ativei ele aqui, ó. Cliquei. O atalho dele pelo teclado é o R. Olha lá, ó, R. Lembrando que o atalho do Move é o W. O atalho do Rotate é o E. E o atalho do Scala é o R. Por exemplo, ativei aqui o Scala. Estou na vista top. Olha o que acontece. Ó. Vou deixar ela maior? Não vou deixar porque a gente vai visualizar aqui nas outras para ver a modificação. Ó, se eu vim exatamente aqui no meio, entre os dois eixos, o X e o Y, e pressionar o botão da esquerda do mouse, eu diminuo a forma por inteiro. Ó. Diminuir ela por inteiro, ok? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Se eu clicar aqui em cima do eixo X e ir para dentro, ó, eu diminuo nesse eixo. Ó. No X eu dou tipo atachando ela. Ó. Olha que bacana. Vou dar um Ctrl Z para voltar. A mesma coisa acontece aqui no Y. Se eu vim para cá, eu atacho ela. Aí que bacana. Tá? No caso, eu quero diminuir ela por inteiro. Então eu venho entre os dois eixos aqui e dou uma pequena diminuída. A mesma coisa eu posso fazer na taça. Ó. Venho entre os dois eixos e diminuo aqui também. Aí para ficar legal, eu vou mover aqui para baixo. Para ela não... Aí, ó. Vou mover para baixo. Aí. Beleza. Posso levar um pouquinho mais para perto. Aí. Agora, lembra que a gente está colocando tudo no layer, né? Então eu vou selecionar aqui a garrafa, vou vir no Modify. Aqui é o nome dela, eu vou apagar. Ó. Eu vou colocar aqui garrafa. Garrafa com F só. Com R só. Aí. Garrafa. Aqui vai ser apago. Dou o nome taça. Taça. As cores estão bom. Então, agora, por exemplo, eu quero mais uma taça dessa, mais 3, por exemplo. Para copiar, eu uso o Move aqui, ó. Clico em cima da taça, pressiono a tecla Shift, vou em cima do eixo X aqui, ó. Clico, seguro o botão da esquerda do mouse e arrasto. Faço uma cópia. Mantenho aqui em cópia mesmo, ó. E dou um OK. Aí. Vou repetir, ó. Quero mover livremente, então eu vou pegar entre os dois eixos. Pressiono a tecla Shift, estou no comando Move, pressiono o botão da esquerda do mouse, clico seguro, ó, e arrasto. Ó. Aí eu posso fazer a cópia e dou OK na caixa. Mais uma vez, ó. Clico seguro com o Shift e o botão da esquerda do mouse, estando no comando Move e arrasto. Abre essa caixa, por exemplo, número de cópias. Eu poderia ter digitado aqui, ó, 1, 2, 3. Mas olha o que acontece, ele vai sair 3 na mesma linha. Ó, 3 cópias na mesma linha, com a mesma distância e tudo. Isso aqui é super interessante. É um array. Então eu vou repetir aqui para você ver, ó, por exemplo, ó. Vou arrastar a garrafa para ficar legal. Ó, aqui na vista frontal. Vou deixar maior, Alt W. Aí eu venho aqui nesse eixo, ó, X, comando Move, pressiono a tecla Shift, arrasto. Aí se eu colocar aqui, ó, número de cópias, 3, 1, 2, 3, dá OK? Olha lá, ó, ele fez 3 cópias com a mesma distância, do mesmo jeito. Muito bacana, né? Então treina isso daí também que é importante. Aí depois a gente vai ver esses caras aqui, ó. E não é o momento ainda. Instância, referência e tudo mais tem dentro dessa caixinha, mas ainda não é a hora, tá? Então, voltando aqui ao nosso foco, eu vou dar um Ctrl Z para apagar isso que eu fiz. Aí,
Maravilha. Alt W, ó, tá aqui. Já tá compondo a nossa cena aqui. Então agora eu vou fazer um pratinho para pôr aqui um queijo em cima. Olha que bacana. Vou vir aqui, ó, no lateral Create, Shapes, Spline, Line. Aí eu vou deixar a tela mais aberta aqui para eu ver melhor. Presta atenção que agora vai aparecer alguns modificadores bacanas. Vou fazer um prato. Então o prato é mais ou menos isso, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Beleza. Vou lá no Modify, Modify lista, Edit Spline. Vou ativar aqui os Vertex. 3 comandinhos super importantes aqui, ó, da lista, ó. Vou subir. O primeiro deles é o Refine aqui, ó. O Refine faz o quê? Ele insere pontos. Por exemplo, eu preciso de um ponto aqui para puxar, ó. Cliquei aqui, exatamente ele inseriu um ponto. Aí eu posso vir com o comando Move e levar para cá. Um outro comando importante aqui é o Fillet. Olha o que o Fillet faz. Ele arredonda, ó. Quero arredondar esse ponto que eu criei. Olha lá, ó. Que bacana. A qualquer momento você pode arredondar. Eu quero arredondar aqui embaixo, ó. Aí, ó. Aqui e aqui. Ah, preciso inserir um ponto. Aonde eu preciso inserir esse ponto? Aqui, por exemplo. Subo lá, ó. Refine. Aí eu insiro o ponto. É para refinar a forma, deixar ela com a modelagem mais perfeita, né? Como os segmentos ajuda também na hora que você aumenta. Então, também tem um outro aqui que é o chamfer. Olha o que o chamfer faz. Ó. Ele faz um canto com ângulo. Olha que bacana. No caso aqui não precisa ter esse canto, né? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Deixa eu ver onde eu poderia fazer ele. Será que aqui? Ah, não vai dar em lugar nenhum aqui. Não vai dar. Mas enfim, ele faz esse canto aqui, ó. Ó, chanfrado, tá? Aí você faz um teste aí. Vou dar um Ctrl Z. Então foi o refine, que insere o ponto. O fillet, que faz o canto arredondado. E o chamfer, que faz o canto chanfrado com valor em ângulo. E o outro que eu mostrei já na outra hora, que foi o outline, né? E agora também a gente viu ele no começo, quando a gente ativa a spline ali, a forma inteira. Por isso que ele não vai estar ativo aí aparecendo. Então, eu vou vir agora no menu lateral Modify Lista, vou ativar aqui, ó, L, Late novamente. Aí, ó, já deu o formato da tigela aí, ó. Então, eu vou voltar nas vistas, Alt W. Vou desligar aqui ele, vou mover ela um pouquinho para cá, para o meio da mesa. Opa. Aí, vou pegar aqui. É porque ele não tá aqui ligado. Tem que estar aqui em azulzinho. Aí. Agora ele vai rolar. Deu movimentar para cá. Aí. Coloquei ele aqui. Vamos ver de perto. Aí, que bacana. Ficou aqui meio estourado o segmento. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, aumentar a axis. E aí dar a forma. Aí, ó. Perfeito ali. Aí. Desligo. Clicando no leite. Vamos confirmar o tamanho para ver como é que tá. Acho que a gente pode diminuir um pouquinho aqui, né? Utilizar o escala. Diminuir aqui. E mover esse cara para baixo. Ah, que maravilha. Aí. Já estamos acrescentando a nossa cena aí. Bom, então agora vamos criar um queijo para colocar nessa nossa bandeja aí, nessa nossa forma em 3D. Para dar um aspecto melhorzinho, diferente, só para acrescentar a cena. Então, como que a gente pode fazer esse cara aí?
Simples. Através do comando late também. Deixa eu fazer um perfil aqui, ó. Menu lateral create, shapes, spline, linha. Aqui em cima, vou fazer uma forma mais ou menos assim, ó. Vamos lá aqui, aqui, sim, modify lista, edit spline, vou ativar o vertex, vou usar o chamfer aqui, ó, aí nessa pontinha, beleza, modify lista L, late, aí, clico no axis, vou dar forma aqui para fora. Acho que assim ficou legal. Vamos ver lá como é que ficou. Vou ver aqui para dentro. Parece ser um bolo. Só arrumar isso aqui. Axis. Tá bom. Tá ótimo. Só pra tigela não ficar vazia. Vamos trazer para dentro agora. Aí. Agora a gente mudando um pouquinho para cá. Vamos ver. Leva um pouco para cima. Diminuindo a escala um pouquinho. Aí. Boa. É. Tá ótimo. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Arrumar esses objetos aqui na cena. Levar esse cara um pouquinho para cá. Quero selecionar mais de um objeto, por exemplo, esse conjunto inteiro. Ó. A taça, a garrafa, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui o Select Objeto, seleciono um, com a tecla Ctrl pressionada, eu vou clicando nos outros. Ó. Aí, solto o Ctrl, pego o Move, vou mover aqui. Aí posso até dar uma rotacionada aqui para diferenciar. Dar um zoom extend em todo mundo. Dar uma visualização aqui com o Orbit. Para ver como é que tá. Esse cara que eu achei pequeno. Vou aumentar todo mundo um pouquinho mais. No escala. Aí, vou vir aqui nessa vista. Vou mover um pouco para cima, para ficar acima do tampo. Aí. E criar os layers, né? Modify. Esse aqui é o prato. Deixa eu voltar aqui. Ó. Prato. E aqui é o queijo. Certo. Certo? Aí vou direcionar aqui certinho. Aqui também tá ficando bom. Vamos dar um orbit aqui para ver. Beleza, vamos fazer o que agora? Um quadro aqui. O quadro vai funcionar assim, ó. Aqui na vista frontal, a gente vai fazer um retângulo, né? Então, no lateral Create, Shapes, Spline, retângulo. Vamos soltar um retângulo aqui no olho mesmo, ó. Aqui, ó. Beleza. Aí vamos ir no Modify lista, Edit Spline,
Vamos ativar a spline inteira. Vamos dar um zoom nele aqui. E aí a gente vai dar um outline. Outline aqui, ó. Poder fazer uma cópia. No caso, eu vou para fora. Não, vamos para dentro para ficar bonito aí. Beleza. Fez esse outline. Agora a gente vai ir no Modify. Modify lista, né? Vamos desligar aqui o spline. Modify lista. Extrude. Olha lá. Extrudamos a borda. Que bacana. Só a bordinha. Aí, vamos fazer a parte de dentro agora. Então, a gente vai no Create, retângulo. Tecla S para encontrar o endpoint, né? Aqui. Daqui até aqui. Beleza. Modify, Modify lista, Extrude. Aí. Então, esse cara aqui, ó. Vamos lá nos Layers, Modify. Ele vai ser o quadro. Então, vamos dar um nome aqui, ó. Quadro. E esse daqui vai ser a moldura. Moldura. Ok? Vamos pegar esses caras aqui agora e mover para a parede. Então, move. Vamos desligar o S, né? Aqui. Dá um zoom. Alt W. Aí a espessura que eu coloquei. Vamos ver aqui, ó. Lá no Modify, tá aqui a malte, a espessura 0,2. Vou colocar 0,01 desse cara. Na verdade, menos 1 para ele ir para dentro, vai. Menos 0,01. Aí ele foi para dentro. Esse cara aqui, a espessura dele de Modify 2, tá bom. Só vamos arredondar 0,02. Maravilha. Aí, ó. Alt W. Agora nessa vista a gente leva um pouquinho para baixo. Opa. Selecionar os dois, né? Aí. Mais ou menos aqui nessa altura. Aí. Vamos colocar um outro aqui desse lado, mas só que aqui vai ser um espelho. Então vamos fazer o quê? Ó? Na vista top, vou deixar ela maior. A gente vai copiar os dois, ó. Seleciona os dois abrindo uma janela. Shift mais Move para cá. Ó, vou mover mais para cá. Aí agora Rotate. Botão na direita do mouse em cima do Rotate, ó. Eixo Z. A gente vai colocar 90 graus. Olha lá. Certo? Vamos mover para o canto daquela parede. Eixo Z. A gente moveu, rotacionou a 90 graus. Aí, vamos ver lá como é que tá. Certo? Agora, para acrescentar mais um pouquinho essa cena, a gente vai criar um abajur para colocar aqui nesse canto. E um banquinho para colocar ali, só para treinar mais um pouquinho. Então aqui, ó, simplesmente vamos pegar o linha, vamos dar um Alt W aqui, ó, na vista frontal. Aí, aqui nessa vista, então vamos fazer um abajur de piso aqui, ó.
pegar o Shift, uma coisa simples, ó. Sem linha, aqui, 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 aqui. Fazer uma coisa simples aqui mesmo. Só dar uma endireitada aqui que ficou bem estranho. Modify lista, né? De spline. Vertex. Vamos mover esse vertex um pouquinho para dentro. Vamos endireitar aqui também. E aqui a gente abaixa um pouco. E leva para dentro. Também um pouco mais para dentro. Aqui para baixo. Aqui para baixo. Aí, não vamos demorar muito na modelagem, né? Para não levar muito tempo. Aí, isso aí você vai treinar aí. Beleza, desliguei, modify lista, L. Tá lá, ativo aqui o Axis. Dou a forma. Aí tá feito. Desligo aqui. Azulzinho tem que ficar. Pronto. Aí vamos ver se tá no chão. Levo para baixo. Move. Aí. Vamos ver lá como é que ficou. Esse cara dá pra gente. Aí, dentro da parede. Leva um pouco pra cá. Aí. Tá ótimo. Olha que bacana. E ainda poderia ter aberto. Não, sim, tá ótimo. Beleza. Agora para finalizar, vamos criar um banquinho aqui, alguma coisa. Né? Eu acho que eu vou levar essa minha mesa um pouco lá pro fundo. Aí. Esse cara um pouquinho mais para cá. E a câmera a gente posiciona daqui para cá. Fazer um banquinho simples aqui. Com as próprias o círculo. Aí. Fazer um círculo aqui. Eu solto o círculo. Vou lá no Modify e vou alterar o raio dele. Então o raio dele aqui vai ter. Vamos colocar. Deixa eu ver o tamanho. Sim, é 0,3. Aí, 30 centímetros. Até menos. 0,20. Aí. Aí eu vou subir ele aqui um pouquinho. Colocar aqui. Modify lista, extrude. Extrudar esse cara, ele tá com 0,2. 0,1. Aí, ó, 0,01. Agora vamos pegar um outro círculo. Fazer um círculo aqui no meio, ó. Mais ou menos essa altura. Vamos extrudar também. Extrude. Cadê? Acho que não está selecionado. Na verdade não saiu o círculo. Círculo de novo. Círculo. Aí tá muito pequeno. Vamos lá no Modify. 0,03.
Acho que é muito grande. 0,02. Aí. Modify lista. Extrude. Tem o comando errado. Extrude. Aí. Amount. Vamos extrudar ele aqui, ó. Na vista frontal. Boa. Aí, vamos dar um rotate nele aqui. Só para ele dar uma descidinha. Aí. Pegar o move. Vamos mover esse cara um pouco para cá. Agora vamos fazer uma cópia. Aqui, copiei rotacionando. Dá para copiar rotacionando também. É do mesmo princípio. Só pegar a ferramenta. Aí vamos rotacionar ela agora para cá. Opa. Aí. Vai no olho mesmo, tá? Não precisa tanta precisão. Só para treinar um pouquinho a ferramenta rotate, move. Depois a gente vai melhorar mais. Vou selecionar os dois aqui, ó. E aí com o rotate eu vou copiar rotacionando. Tá ótimo. Aí. Maravilha. Criamos um banquinho ali. E isso usando as formas em 2D. Dá uma aumentada nessa extrusão aqui. 0,05. Então, vamos colocar 1. 0,05. 0,03. Aí, tá ótimo. Para juntar tudo em um só, seleciona todo mundo. Menu superior. Grupo. Grupo. Vamos chamar de banco. Beleza. Banco. Ok. Maravilha. Aí vamos criar o layer desse cara aqui, ó. Modify. Luminária. Aí. Beleza. Aí para acrescentar a gente pode mover esse banquinho para cá. Alt W. E podemos fazer algumas cópias, ó. Com move. Aí. Mais uma. Ok. Aí a gente leva esse cara um pouco para perto. Leva esse outro cara um pouco para cá. E esse aqui um pouquinho para cá. Aí. Vamos voltar às outras vistas. Olha lá que bacana. Primeira cena aí criada. Dá um Ctrl S para salvar. É isso aí. Beleza, então. Então, conhecendo, né, desde quando a gente iniciou, pegando as formas em 2D, transformando ela em 3D, o que foi proposto foi isso daí. Depois a gente vai pegar essa cena e aplicar os materiais do, desculpa, do próprio 3D Max. Ou seja, a gente vai aplicar o vidro do 3D, o espelho, o reflexo, para você ver como que vai funcionar esses materiais. Não são nada realistas, eu já vou dizendo de primeira, não são nada realistas, mas você tem que saber como que manipula, como que mexe na escala desses materiais. Então isso a gente vai utilizar depois nessa nossa ceninha básica aqui, que serviu de treino até agora aí para você. Então eu quero que você abra uma pasta no seu computador, salve esse arquivo, né?
que você foi modelando. Depois, quando você tiver um tempo para treinar, refaça ele de novo e tudo mais. Então, eu vou dar aqui o Zoom Extend para deixar bonitinho. Vou vir aqui e vou dar um Save. Aí, salvei. Aí, agora eu vou pedir um arquivo novo. Ó. Vou vir aqui no íconezinho. Vou pedir um reset para resetar, para começar tudo do novo. Beleza, 0 bala. Então, agora a gente vai dar início para conhecer as formas em 3D, que vai ser o mesmo princípio que a gente deu no início da aula, né? Conhecemos lá as formas em 2D. Conhecemos a linha, o círculo, o retângulo e coisa e tal. Agora a gente vai conhecer as formas em 3D, como que elas são manuseadas, como que eu manipulo elas. Então, o primeiro passo, você vai aqui, ó, menu lateral, Create, Geometry, Standard Primitives, tá? Porque tem outra opção que a gente vai conhecer daqui a pouco. Olha quantas tem. Por isso que o pessoal fala que o Max é difícil, que tem muito comando. Mas você indo no lugar certo, na sua necessidade, naquilo que você precisa, ele se torna fácil, tá? Então vamos aqui, ó. Menu lateral. Create, Geometry, Standard Primitives. Sem compromisso nenhum, como a gente conheceu lá as formas em 3D. Desculpa, as formas em 2D. Vamos conhecer agora as formas em 3D. Começando primeiro aqui com o box, ó. Cliquei aqui no botãozinho do box. Vou desenhar pela vista de perspectiva agora, porque elas são em 3D, né? Clique e seguro o botão do mouse, ó. Eu dou a largura e a profundidade desse box. Soltou o botão do mouse, a gente dá a altura. Para fixar, clica e segura. Depois a gente vai ter a esfera. Clica e segura. Você faz a esfera. Depois você vai ter o cilindro. Clica e segura. Você faz o cilindro. Taurus. É tipo aqueles donuts, né? Tem a pote, que é o símbolo ícone aí do 3D Max, a chaleirinha. Text Plus. Cone. Geosfera. Cubo. Tubo. Pirâmide. E plano. Olha que bacana. Essas aqui são as formas em 3D. Já são prontas. Então você só faz elas clicando com 2 pontos, 3 pontos e assim por diante. Tá? Então eu gostaria que você fizesse esse teste aí na sua máquina, no seu computador. Essas são as formas em 3D, então. Então eu vou te mostrar algumas diferenças entre elas, tá? Então eu vou selecionar todas elas aqui. Por exemplo, vou dar um delete. Aí eu vou criar aqui, por exemplo, ó, no menu lateral Create, Geometry, Standard Primitives, uma esfera. Na vista top. Aí. E vou criar uma geosfera. Aí. Então, eu vou perguntar. Você consegue ver qual que é a diferença entre a esfera e a geosfera? A diferença é qual? A esfera, ela é... Vou dar um Alt W nessa vista frontal. Ela é aqui, ó, com os segmentos quadrados. Tá vendo? A geosfera não. Os segmentos dela é triangular. Por que tem essa diferença?
Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um efeito de explosão, o que ficaria legal aqui seria na geoesfera, porque os segmentos dela é triangular. Se eu fosse fazer, por exemplo, um mapeamento de um mundo, né, ter uma textura de um mundo, ficaria legal aqui a esfera desse jeito, com o segmento quadrado, né? Então, essa é a diferença. Então, cada objeto que você cria dentro do 3D Max, ele tem o seu segmento. E o seu segmento é para poder dar mais resolução para a forma. Olha só como tá aqui, ó, serrilhado. Se eu selecionar, por exemplo, a geosfera e lá no Modify e vir na opção aqui, ó, segmentos, está 4. Se eu aumentar esse valor, por exemplo, para 30, ó como ela já ficou mais perfeita. Mas, porém, tem mais partículas, né? Mais linhas. Isso vai deixar a sua cena mais pesada, o seu modelo mais pesado. Então, você tem que ser sempre moderado no lance do segmento, tá? Então, cada forma compõe aí seu segmento. E uma outra maneira, deixa eu deletar essas duas formas aqui. Uma outra maneira bacana também de você criar os elementos em 3D é através da precisão da medida. Olha essa forma que eu vou criar aqui, um box em 3D. Eu vou vir aqui no menu lateral, ó, Create, Geometry, Box. Eu não vou soltar ele direto na tela assim, ó. Eu posso soltar ele direto na tela, né? Depois com ele selecionado, vir no Modify e vir aqui, ó, largura, altura e profundidade e arrumar. Eu quero um cara de 50 por 50, um cubo. Então eu vou colocar lá, ó, 50, 50, 50. Pronto, ó, ele tá na medida. 50 por 50 por 50. Mas porém, lembra lá que eu falei que não tá no eixo zero aqui, ó. Não tá no cruzamento das duas linhas. Aqui, ó. Para você ter a precisão maior. Para você, por exemplo, criar essa forma aqui com uma precisão maior, exatamente no eixo 00, tem uma maneira aqui no 3D Max. Olha que bacana. Eu vou vir aqui no menu lateral Create, Geometry, Standard Primitives, Box. Aí. Aí eu vim nessa opção aqui, ó, Keybird Enter. Aí aqui eu vou digitar, ó. Então eu digito lá a largura. A largura do meu box vai ser, vou fazer aqui 50. Aí eu vou fazer um quadrado, ó. 50, 50. Eu digitei as distâncias aqui, ó, no Keyboard Entry. Digitei as distâncias, largura, altura e profundidade, né? Largura, profundidade e altura. Aí eu vou clicar no botão Create, ó. Criar, automaticamente o objeto já sai no cruzamento das duas linhas lá, ó, no meio, ó. Isso acontece, ó, com qualquer forma, tá? Então eu vou apagar aqui, vou fazer com uma esfera. Olha que bacana. Não. Zoom Extend, vou apagar esse cara, né? Vou apagar ele aqui. Vou lá, ó. Create, esfera. Aí eu venho, ó, Keybird, Enter. Digita aqui o valor do raio dela. O raio dela vai ser de 50. Clica no botão Create. Olha lá, dou um Zoom Extend. Automaticamente, ele já sai lá no eixo, no cruzamento das duas linhas, X e Y. Isso é super bacana, adianta bastante o trabalho, porque a forma já sai direto no cruzamento dos dois eixos das duas linhas, no zero. Então eu gostaria que você treinasse isso daí um pouquinho a mais, tá? Aí voltando na próxima hora, eu vou mostrar as outras formas em 3D, que também adiantam bastante, e como manipular elas, né? A gente utilizou o Edit Spline nas formas em 2D, para formas em 3D tem o Edit Mesh e o Edit Poly, que são duas opções de modelagem super bacanas aí para fazer o 3D, a modelagem das formas em 3D já, tá? Então,
Até a próxima hora. Obrigado e até mais.